E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Eu vou passar um vídeo aqui e eu quero... Tente prestar bastante atenção, principalmente na parte de baixo, porque é em inglês e você tem que ler, tá? Para você entender quais são as perguntas que está sendo feito nesse teste. Line up, we're about to race. The winner of this race will take this. It's a $100 bill. Before I say go, I'm going to make a couple statements. If those statements apply to you, I want you to take 2 steps forward. If those statements don't apply to you, I want you to stay right where you're at. Take 2 steps forward if both of your parents are still married. Take 2 steps forward if you grew up with a father figure in the home. Take 2 steps forward if you had access to a private education. Take 2 steps forward if you've never had to worry about your cell phone being shut off. Take 2 steps forward if you've never had to help mom or dad with the bills. Take 2 steps forward if you never wondered where your next meal was going to come from. I want you guys up here in the front just to turn around and look. Every statement I've made has nothing to do with anything any of you have done. Has nothing to do with decisions you've made. We all know these people up here have a better opportunity to win this $100. Does that mean these people back here can't race? No. We don't want to recognize that we've been given a head start. But the reality is we have. Now, there's no excuse. They still got to run their race. You still got to run your race. But whoever wins this $100, I think it'd be extremely foolish of you not to utilize that and learn more about somebody else's story. Nothing you've done has put you in the lead that you're in right now. That is a picture of life, ladies and gentlemen. When I say go, go! If you didn't learn anything from this activity, you're a fool. É um vídeo explicando e quebrando os tabus, explicando os privilégios. Uma corrida que quem chegasse na frente receberia uma nota de $100. Então, mas antes de dar a largada, foi feito as perguntas. Vamos lá. Dê 2 passos à frente. Quem? Seus pais ainda são casados. Dê 2 passos à frente. Dê 2 passos à frente. Quem cresceu com uma figura paterna em casa. Mais 2 passos à frente. 2 passos à frente, quem teve acesso à educação privada. Mais 2 passos à frente. Quem nunca teve que se preocupar com sua conta de telefone. Mais 2 passos à frente. Se nunca precisou ajudar seus pais com as contas da casa. Mais 2 passos à frente.
Se nunca teve que pensar de onde viria a sua próxima refeição. Mais 2 passos à frente. Quem nunca teve que se preocupar com absolutamente nada, então, dentro da experiência, já estavam muito à frente. Foram privilegiados. Sim ou não? Então, só que não era uma justificativa. A palavra é, mesmo assim, todos têm que correr. Todos terão que correr. Todos terão que fazer a mesma coisa daqui para frente. E pode prestar atenção que na largada, se você prestou atenção, na largada, os que estavam lá atrás saíram com tanta força que já conseguiram passar boa parte daqueles que já tinham dado tantos passos à frente. Talvez 10, 12 passos à frente. Já conseguiram sair lá à frente. Isso significa, primeiro, que alguns realmente têm oportunidades, conseguem ter alguns privilégios, que o faz sair na frente. Só que não significa atingir o alvo objetivo. Porque existem pessoas que talvez, quando sai na frente, não coloca a devida força para continuar na frente, ou não faz aquilo que precisa ser feito para continuar com todos aqueles privilégios que já o colocou à frente. E também não é desculpa para quem aparentemente não teve privilégio algum. Porque no próprio teste, aqueles que não tiveram privilégio algum, colocaram tanta força, tanto empenho, que já na saída conseguiram passar boa parte deles. Está entendendo? E por outro lado também, nós tiramos mais uma experiência, que é o que eu comecei falando. Quantas pessoas, e isso serve para todos nós, e principalmente para os mais jovens, quantos não tiveram que fazer muitas escolhas até então? Ou quantos são beneficiados pelas boas escolhas que os pais têm feito? Quantos? Porque quando nós caímos nessas perguntas, então nós estamos mostrando alguns que, pelas boas escolhas que os pais fizeram, também tiveram privilégios. Eu disse, todas as escolhas que nós fazemos hoje, elas vão repercutir amanhã. Todas elas. Todas as escolhas que nós fazemos hoje, elas vão trazer resultados amanhã. E nós precisamos pensar muito bem. Olha que coisa interessante, né? Dê 2 passos à frente, quem seus pais ainda são casados. Alguns tiveram esse privilégio? Sim. E por quê? Porque os pais não tiveram problema? Não tiveram. Todos têm. Mas escolheram permanecer juntos. São escolhas. Quantas escolhas nós fazemos pensando nos nossos filhos, pensando na responsabilidade que temos de dar um bom exemplo, na responsabilidade de fazer as escolhas certas. E aí, eu vou introduzir a mensagem, eu quero que você pense assim e receba comigo, com muita seriedade, o grande problema nosso individualmente
E o grande problema nosso, coletivamente, é que tudo que a gente escuta, medita na Bíblia, a gente recebe como uma história ou algo que aconteceu no passado. E aí que está o grande problema. Eu sempre digo que a história se repete. Sempre, sempre a história, ela se repete. E a Bíblia deixa isso muito claro, e até nós sofremos a advertência em Coríntios, que tudo isso foi nos deixado como exemplo, para que nós não venhamos cobiçar as coisas más que muitos cobiçaram. Então, começando a leitura, vai para Deuteronômio 30. O que hoje lhes estou ordenando, diga comigo, não é difícil de fazer. Diga comigo, nem está além do seu alcance. Tudo que Deus nos pede, tudo que Deus nos orienta, não é difícil. E não está além do nosso alcance. Nós podemos até fazer as nossas argumentações, que é difícil demais, mas não é. Tudo que nós realmente colocamos foco, nos comprometemos em fazer, nós vamos fazer. Tudo que nós não colocamos força, nós não vamos fazer. E automaticamente não vai funcionar e não vai dar certo. Tudo na vida que você coloca pouca força, é pouco resultado. Tudo que você coloca pouca força, é pouco resultado. Ou nenhum resultado. Então vamos lá. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. Diga comigo, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca, em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. Veja que, diga comigo, hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Olha que coisa impressionante, né? Olha para mim com toda seriedade, não se ofenda comigo, por favor, sempre receba a palavra com coração aberto, nunca coração fechado, porque nada muda na sua vida se você fica sempre na defensiva e sempre preparado para se defender. Nada muda. E nós precisamos aprender uma coisa. Isso aqui, veja que hoje ponho diante de vocês a vida e a prosperidade, ou a morte e a destruição. Outra tradução, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês escolhem. Somos nós que escolhemos. Nós escolhemos o que vamos fazer. Na vida, tudo, não tem como a gente fugir. Não tem como eu fugir. A minha profissão hoje é fruto da minha escolha. Correto? Sim ou não? Não tem ninguém que escolheu por mim, fui eu. A mulher que eu tenho hoje é fruto da minha escolha. Eu a escolhi. Os filhos que eu tenho, fui eu que escolhi ter. Aonde eu moro, aonde eu estou, aonde eu estou hoje, e aonde eu estarei o ano que vem, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, é fruto da minha escolha. Eu não teria como dizer a Deus, virar para o Senhor e reclamar, meu Deus, a minha vida está uma desgraça,
porque o Senhor colocou uma mulher na minha vida. Não, Deus não colocou uma mulher, eu escolhi ela. Eu escolhi ela. Senhor, o Senhor não me abençoou. Tudo, eu disse, tudo nessa vida, uma vida vitoriosa, ela é feita de escolhas, do que fazemos ou deixamos de fazer. Como outro dia eu fiz uma pregação, como é que você tem um dia vitorioso? Separa o dia para fazer boas escolhas. Parte da manhã, quando você, como hoje, por exemplo, nós já fizemos uma excelente escolha. Escolhemos estar aqui, na casa do Senhor, ouvindo a palavra. Aprendendo. Amém? O que vamos fazer à tarde? Para fechar o dia como um dia vitorioso. Preciso pensar, porque eu posso começar muito bem e terminar o dia como uma desgraça. Faço uma bela escolha pela manhã e uma péssima escolha no período da tarde. E uma pior ainda no período da noite. Fechei o dia de forma vitoriosa? Sim ou não? Não. Então, se nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, para escolher quem seremos, o que faremos, quais as sementes que vamos plantar, se eu vou ser bom no que eu faço ou não serei bom, se eu vou ser uma pessoa diligente ou não sou, se eu sou uma pessoa que trato as coisas de Deus com a devida seriedade, porque, veja que hoje eu ponho diante de você a vida e a prosperidade, ou a morte ou a destruição. Se a escolha é minha, se eu vou tratar isso com total seriedade ou não. Se eu vou achar, acho que isso não é bem assim, a escolha é minha. Não é escolha de ninguém, a escolha é minha. E se não der certo, não adianta eu culpar ninguém. Porque eu só vou colher o fruto do que eu tenho plantado. São escolhas nossas. Então, segue, por favor. E Deus está colocando isso, né? Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então, diga comigo, vocês terão vida e aumentarão em número. Diga aí, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Então, olha, vocês, os seus filhos, a gente poderia trazer assim, né? Tudo começa com um bom plantio de alguém. Eu sempre faço questão de trazer isso, porque o bom plantio na minha casa começou com a minha mãe. Né? Minha mãe começou o bom plantio. A minha mãe foi a primeira pessoa a se render ao Senhor e amar ao Senhor e decidiu a viver uma vida realmente separada e ensinar a cada um de nós a amar e temer ao Senhor. Eu já colho o fruto desse bom plantio dela. Graças a Deus, eu comecei um pouco mais cedo. Meus filhos já colhem mais do que eu. Os meus filhos já estão colhendo mais do que eu. Porque os meus filhos já não passaram aquilo que eu passei. Não presenciaram as perdas, as destruições que eu presenciei. Então, se os meus filhos forem inteligentes e seguirem no mesmo plantio, os meus netos serão mais abençoados do que eles. Serão ainda mais abençoados do que eles. Amém? Por quê? Porque o bom direcionamento do Senhor, o bom direcionamento da palavra, traz o bom resultado. Traz boas colheitas. Só que isso depende de cada um, a devida seriedade que cada um dá, que trata a palavra. Se é lei ou não é, como está aqui, ó.
andem em seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos, ordenanças, então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Nós acreditamos. Amém, pessoal? E sabemos que isso é verdadeiro. Sabemos que isso traz boas colheitas. Mas vamos lá. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar, diga comigo, em que vão entrar, e da qual vão tomar posse, depois de atravessar o Jordão. Aí, olha aqui, ó, vocês vão entrar, vão tomar posse, só que fez diferente, vão perder. E por que nós estamos lendo isso? Porque talvez muitos de vocês conhecem muito pouco a história de Israel. Por que Israel foi devastada por inúmeras vezes? Por que tantos prejuízos? Por que tantas perdas? Por que tanta destruição? Olha lá, ó, vocês serão destruídos. Porque ignoraram. O templo, lugar santo, sagrado, destruído. Eu disse outro dia numa pregação, porque isso foi destruído na história antiga e foi destruído mais recentemente, depois de Cristo. Na antiguidade e agora, depois de Cristo. Que eu disse para vocês que em 1938, que realmente Israel voltou a ser um Estado, o Estado de Israel. 1938. Agora, na nossa época, no nosso tempo. Por quê? Porque a palavra se cumpre. As pessoas queiram ou não, ignorem ou não, ela se cumpre. E se existe algo que eu preciso estar atento, que Deus não trabalha contra absolutamente ninguém. Deus nos dá direções, Deus nos dá orientações, Deus nos mostra as escolhas, as boas escolhas a serem feitas. Se vamos fazer ou não, isso é decisão de cada um. É eu que vou decidir se eu vou tratar com seriedade ou não, se eu vou usar os bons ensinamentos que Deus tem me dado, as boas instruções que Deus tem me dado para a vida ou não. Sou eu. Sou eu que escolho não parar e buscar a direção de Deus, orar. Porque é muito fácil a gente sair tomando decisões e depois culpar a Deus, né? Eu saio fazendo escolha, depois quando elas não dão certo, eu falo, mas por que Deus permitiu? Mas eu parei para buscar, orar, pedir direção, pedir a bênção, aprovação. Eu me acheguei ainda mais a Ele? Não. Só que eu atribuo a Ele as consequências. Geralmente, aquilo que nós fazemos como escolha, nós só nos preocupamos com o momento, com o resultado imediato, e nos esquecemos realmente, espera aí, se realmente isso é a vontade de Deus. Pode passar. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês, diga comigo, a vida e a morte. Lê ali. A bênção e a maldição. Diga comigo, agora, escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Eu coloco diante de vocês, não adianta falar, não adianta me culpar, não adianta, eu estou colocando a escolha diante de vocês.
Eu estou colocando a escolha, vocês vão escolher, vocês têm a liberdade para escolher a vida, a morte, a bênção ou a maldição. Por isso que nós precisamos pensar muito naquilo das escolhas que nós temos feito. Você escolher estar na igreja é uma decisão, você escolher não estar na igreja é uma decisão, você se escolher dedicar a ouvir a palavra é uma escolha. É uma escolha que você faz, você decidir realmente ensinar, persistir em ensinar os seus filhos, é uma escolha, ou não. Você escolher ser o marido bíblico, é uma escolha. A esposa bíblica, é uma escolha, ou não. Você escolher praticar o fruto do Espírito de Gálatas e se libertar completamente das obras da carne de Gálatas, é uma escolha. E talvez muitos dizem assim, mas eu não sou de ferro. Então, é uma escolha. Tudo vai ser uma escolha. Porque a gente às vezes pode dizer isso, né? Eu não sou de ferro, eu não consigo. É uma escolha. Porque tudo é treinamento. Tudo que a gente quer mudar, a gente muda. É fácil? Não, não é fácil. É fácil? Sim ou não? Sim ou não? Não, não é fácil. Nada nessa vida é fácil. É simples. A gente vai fazer... Você faz você para fazer algumas escolhas, né? Eu, quando comecei eu comecei esse ano completamente diferente. Comecei esse ano com um objetivo de saúde. Eu tracei uma meta que esse ano não era o peso que eu ia terminar, mas o quanto de porcentagem de gordura eu ia terminar no meu corpo. Não é peso, porque não é peso o meu objetivo, é porcentagem de gordura. Eu tenho esse objetivo. Só falta 2 quilos para terminar o ano. É fácil? Não, não é fácil. Tem dia que o senhor está com vontade de comer totalmente desregrado? Todo dia. Todo dia. Mas eu tenho um objetivo. E o meu objetivo de saúde acompanha o meu espiritual, porque o meu físico, se ele não for preparado, ele não acompanha os meus projetos, os meus objetivos. Não tem energia para isso. Mas e aí, bicho, tem que fazer o que não quer? Tem. Tem. Se você quer ter saúde, você tem que fazer o que você não gosta. E o que você não gosta? A gente não gosta de comer de forma saudável e a gente não gosta de atividade física. Depois você passa a gostar. Depois você adquire prazer. O que o senhor quer mostrar com isso? É escolha. Eu sempre gostava de comer. À noite, por exemplo, eu sou um furacão. Se não vai dormir, enquanto está acordado, está mandando. Desse jeito. Mas não consegue emagrecer nunca. Só vai engordando. E na pior hora do dia, né? E é aquela ansiedade. Às vezes chegava à noite, poxa vida, eu já chegava tarde, né? Gastei muita energia. Geralmente a gente gasta muita energia à noite. Atende, faz os cultos, depois vai atender novamente, pula um intervalo grande, um espaço grande de alimentação. Quando chega à noite, você quer comer né? É um boi, se deixar. Aí falar assim, não, você vai comer só... Não é só salada, não. Não é só salada, não. Mas você vai comer só 2 pedacinhos, 150 gramas de proteína só. 2 bifinhos. Né? Isso, ou ovos e etc. É fácil? Não, não é fácil. Tem dia que eu viro para minha esposa e eu falo assim, hoje eu estou numa vontade de dar uma surtada.
Aí ela fala assim, ainda bem que a gente precisa de apoio, né? Se ela falasse assim, surta, amanhã você corre atrás. Não. Ela fala, aguenta. Né? Porque a gente não precisa de incentivo para coisa errada, né? Não é verdade? Às vezes a gente só está querendo aquele avalzinho, né? Não, amanhã você corre atrás, você corre nada. Né? Você dá aquela sortadinha ali, corre atrás, nada. Depois já foi. Então, a gente precisa de gente do nosso lado que realmente se comprometa também e vamos todos no objetivo. Aonde eu quero chegar com isso? Que não tem nada fácil na vida. Não tem absolutamente nada fácil. Estou fazendo um exemplo aqui. Mas quando a gente escolhe colocar muita força, quando você escolhe, como nós falamos ainda recentemente, sexta-feira novamente trabalhamos isso, quando você escolhe colocar força no dia mau, é uma escolha. Ou você põe força, ou você esmurece no dia mau. E o dia mau é que define quem é quem. Quando você escolhe, a Bíblia diz, se você, no dia da dificuldade, se você se mostrar frouxo, fraco, ou se você vacila no dia da dificuldade, a sua força será pequena, ou seja, então você não tem resultado. Escolha. Escolha. Eu vou reagir ou vou me entregar? Eu vou botar mais força ou eu vou retroceder? Vou me entregar? Escolha. Vou me dedicar ainda mais? Ou eu vou dizer, não está valendo a pena. Escolha. Mas tudo vai ter um resultado. Está entendendo o que eu quero mostrar? Tudo terá um resultado. Não adianta. Se eu fizesse aqui, se eu fizesse, não estou nem levando para você não ficar chateado. Mas se eu fizesse aqui, eu falar assim, senhor, minha vida está uma droga, eu não estou ganhando o que eu gostaria de ganhar, eu não tenho a família que eu gostaria de ter, eu não tenho a saúde que eu gostaria de ter, eu não tenho nada, eu não ando no carro que eu gostaria de ter, e papapá. A bênção e a maldição, eu coloco diante de você. Qual que você tem escolhido? Eu tenho colocado diante de você. A escolha é sua. Não sou eu que tenho escolhido por você. Porque o dia que você precisa botar força e você se entrega, você coloca pouca força, é escolha tua. É escolha tua. O dia que a tua carne está gritando e você cede a sua carne, é escolha tua. Não é escolha minha, é escolha tua. Te ensinar, eu tenho te ensinado. Estou fazendo só uma observação aqui, porque nós vamos entrar para a parte central da mensagem, mas quem está entendendo, por favor? E é importante que você entenda e receba isso de uma forma orientadora, coração aberto. Porque senão você fecha o seu coração falando, não é culpa minha, é sua. Responsabilidade nossa. Ô bispo, eu fui prejudicado. Tá, mas o que você vai fazer também é responsabilidade sua, para mudar a situação. Tem uma frase que a gente diz o seguinte, se eu estou aonde eu não gostaria de estar, eu também sou o único responsável para me tirar dela. E sempre Deus fala conosco. Quer a gente aceite ou não, sempre Deus fala conosco, como sempre Deus falou com Israel. Só que, detalhadamente, Israel nunca deu atenção. Dava atenção por um período, daqui a pouco relaxava. Dava atenção por um período, daqui a pouco relaxava. E aí, infelizmente, as consequências vinham. Passa, por favor. Para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, diga comigo, ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele. Olha essa palavra. Ouça a sua voz e se apegue firmemente a Ele. Escolha. Se eu não ouço a voz dEle, e se eu não me apego firmemente, o meu firmemente não é firme, é escolha também. É uma escolha que eu faço. E a gente sempre pensa assim, né? Não, eu acho que não é bem assim, comigo vai ser diferente. O resultado diz.
Talvez você tenha condição de parar agora e já ver se isso tem se cumprido na sua vida ou não. O quanto você tem tratado firmemente a palavra, se apegado a Deus e tratado firmemente, com muita seriedade a palavra ou não. Pois o Senhor é a sua vida. Diga comigo, pois o Senhor é a sua vida. Eu acredito seriamente, querido, no que o livro de Provérbios ensina. Os primeiros lugares não é dos mais sábios, não é dos mais rápidos, não é dos melhores currículos, viu? Não. Eu acredito seriamente na bênção do Senhor sobre a vida de um homem e o quanto esse homem trata com seriedade as coisas de Deus e teme ao Senhor e anda de acordo com os ensinamentos do Senhor e o resultado que isso traz. Pois o Senhor é a sua vida e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. Pode passar? Lucas 13:34, nós lemos recentemente sobre isso, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Diga comigo, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês, diga comigo, mas vocês não quiseram. É a mesma coisa, nós precisamos sempre trazer para nós, né? Porque o Jerusalém, Jerusalém, também cabe Maurílio, Maurílio. Maurílio, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos? Quantas vezes eu quis te proteger como a galinha protege os pintinhos? Quantas vezes? E aí, trazendo novamente para a história de Israel, você vê que Jerusalém, que mata os profetas e apedreja, por que mata os profetas? Por quê? Porque os profetas eram enviados por Deus para falar. Só que ao invés de aceitar o que Deus estava falando através dos profetas, eles queriam apedrejar os profetas. Por isso que você vê o quanto Jeremias sofreu, Isaías, quantos profetas que o Senhor foi enviando, eles queriam matar. No tempo de Elias, lembra no tempo de Elias, quando Elias fala, Senhor, a Jezabel e Acabe mandou matar boa parte dos profetas? Era o povo de Deus. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que os erros são do povo que Deus instruiu, que Deus falou. Só que, se nós não estivermos atentos, totalmente atentos, sabe aquela oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal? Ou livra-nos do mal? Vem o teu reino, livra-nos do mal. O mal é real. Se nós não estivermos muito atentos, quarta-feira nós pregamos que o Senhor chamou os 12, deu, diga comigo, autoridade aos 12, autoridade sobre os demônios para curar, para libertar, e aí, se ele deu autoridade e poder aos 12, o que Judas fez com o dele? Foi dado aos 12, está lá o versículo. Aonde Judas enfiou o dele? O poder, a autoridade que foi dado a ele. É a mesma coisa, e hoje nós também, é dado a cada um de nós individualmente o mesmo poder e autoridade.
Poder no mundo espiritual, autoridade sobre o mundo espiritual, autoridade sobre demônios, autoridade, poder para curar, é dado a nós. O que nós fazemos? Muitos desprezam. Como Judas tratou aquilo como se não fosse nada e ainda trocou por 30 moedas de prata, que nem desfrutou, trocou a unção e o poder por coisas que nem desfrutar ele desfrutou. O que eu quero dizer é que é dado a nós somos orientados, direcionados, é dado poder, autoridade, mas muitos pisam nela, tratam com desprezo. Quando eu deveria, poxa, eu quero uma vida vitoriosa, peraí, foi dado poder a mim, eu posso mudar isso pela fé, eu posso mudar isso através da minha oração, Deus tem falado comigo, Deus tem usado o profeta para falar comigo, Deus tem usado homens que têm sido enviados para falar comigo, orientações, direções, mas geralmente é o famoso quem ele pensa que é. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como uma galinha reúne seus pintinhos, debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Sabe por que Jesus está falando isso aqui? O Senhor está falando, por isso que nunca nada pode ser ignorado. Nada. Quer ver? Passa. Lucas 21, 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas disse Jesus, disse o que vocês estão vendo, dias virão em que não ficarão pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança. Em cumprimento de tudo, diga comigo, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Diga comigo, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. 70 anos após Cristo estava se cumprindo. Lembra que Jesus, os discípulos estavam comentando da beleza do templo? Lembra, sim ou não? Que nós acabamos de ler, sim ou não? O que sobrou da beleza do templo? O que sobrou da beleza do templo? Sabe? Diga comigo, os muros das lamentações. Aliás, o muro, né? O muro, que é só um pedaço das lamentações. Aquilo que você vê na televisão. Que fica ali, ó, e lamentando, e chorando, e lamentando, e chorando, e lamentando, clamando. Mas foram avisados? Foram. Toda palavra que vinha, estava Deus trabalhando de todas as formas, de todos os meios, para evitar que toda a destruição viesse? Sim. Quando Deus fala conosco, nos orientando, porque Deus não quer o mal, Deus quer o bem. Deus não tem prazer na nossa dor, no nosso sofrimento. Só que as escolhas que fazemos vão gerar consequências. E é uma loucura não tratar isso com a devida seriedade, com o devido temor.
Então, a história, quando você lê a história, na verdade, o imperador da época, que era um imperador chamado Tito, a princípio nem tinha a intenção de destruição do templo. Quando você lê a história, ele não tinha a intenção da destruição do templo, mas em cumprimento da própria palavra. Da própria palavra do Senhor, foi devastado tudo, destruída, a cidade destruída, os judeus espalhados, levados escravos para tudo quanto é lugar. Tanto tempo aí, a história você sabe, o próprio Holocausto e tantas outras coisas que você acompanha o pouco que nós sabemos da história, fruto de advertências, fruto de ignorar a palavra. Diga comigo, fruto de se ignorar a palavra do Senhor. Por isso nós não podemos ignorar, porque quando nós ouvimos orientações como nós temos ouvido, você vê que eles se deixavam levar pelo momento. Eles se deixavam levar pelo momento que estavam vivendo. Então, o momento era maravilhoso, de grande prosperidade, tudo fluindo, tudo abençoado. Então, eles achavam que nada daquilo poderia mudar. E mudou. É mais ou menos o que nós vivemos agora no nosso país. Nós temos a oportunidade de olhar o que está dentro dos padrões bíblicos, né? O que está dentro da palavra, tudo o que está aí é contra a palavra, que não pode ser aprovada pelo povo, pela nação, porque senão a nação sofre como Jerusalém, né? Como outros países já estão sofrendo. E às vezes o país olha só, muitos olham só para o momento e diz, não é pior que está, não fica. O quê? O quê? Olha para a história, você está achando que pior que está, não fica? Olha para outros países. Por isso que nós, como cristãos, nós temos convocado e nos mobilizado com muita força, primeiro chamando para oração, e agora também numa atitude. A sermos pessoas que se posicionam. E votar de forma correta, responsável, não irresponsável. Gente honesta, gente de caráter, gente que prima pela família sagrada, família criada por Deus, pela natureza criada por Deus, a moral, os bons costumes, o temor do Senhor, porque as consequências vêm lá na frente. Porque tudo que estão lutando aí, nós já colhemos consequência de muitas coisas que já foram, né, deixadas, aprovadas, e muitos, até nós, na nossa omissão de um modo geral, né, porque, isso não é problema meu, deixa para lá, e aí o problema é nosso, que nós estamos colhendo fruto disso, né? Eu não faço a diferença, não, nós realmente, se cada um pensar assim, realmente vai virar um problema sério, um caos, mas nós pensamos de forma... Nós somos um só corpo. Nós, como igreja, nós somos um só corpo. Um só corpo, um só espírito. Vamos lá. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu, diga comigo, esta palavra a Jeremias. É o que eu quero mostrar para você. Sempre a palavra vem. Pegue o rolo e escreva nele estas palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de toda a Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta, diga comigo, cada um se converta. Grave uma coisa, as desgraças são pelas suas escolhas. Não é Deus queria castigar, Deus queria não. As desgraças vêm pelas escolhas. Então, cada um se converta de sua má conduta e eu perdoe a iniquidade e o pecado deles.
Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse no rolo, conforme Jeremias ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado. Depois Jeremias disse a Baruque: estou preso e não posso ir ao templo do Senhor. Sabe por que Jeremias estava preso? Justamente por isso, por falar a palavra do Senhor. Então, não queria ouvir, mandava prender. Só que da mesma forma, Deus, ainda usando Jeremias, persistia. Por isso, vá ao templo do Senhor no dia do jejum e leia ao povo as palavras do Senhor que eu ditei, as quais você escreveu. Você também as lerá a todo o povo de Judá que vem de suas cidades. Talvez a súplica deles chegue diante do Senhor, e cada um se converta da sua má conduta, pois é grande o furor anunciado pelo Senhor contra este povo. O rei mandou Jeudi pegar o rolo, e Jeudi trouxe da sala de Elissama, o secretário, e o leu ao rei e a todos os líderes que estavam ao seu serviço. Isso aconteceu no 9º mês. O rei estava sentado em seu apartamento de inverno, perto, diga comigo, em seu apartamento de inverno, maravilhosamente bem, estrutura, né? Muita prosperidade, então, quer dizer, vou ouvir que Deus vai nos castigar? Não vou ouvir isso. O importante é o que eu estou vivendo hoje. Perto de um braseiro aceso. Assim que Jeudi terminava de ler 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faca de escrivão e as atirava no braseiro, até que o rolo inteiro foi queimado no braseiro. O rei e todos os seus conselheiros, que ouviram todas aquelas palavras, não ficaram, diga comigo, não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se. Embora Eunatã, Delaias e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis, diga comigo, ele não quis ouvi-los. Sabe, gente, o mais interessante é que eu estou lendo com você e sai da Bíblia e vai para a parte histórica. Sai da Bíblia. Você vai ver isso aqui tudo se cumprindo. É isso que eu tento transmitir. Deus sempre fala. Deus sempre adverte o seu povo. Deus sempre fala conosco de uma maneira ou de outra, nos dando oportunidade, porque a vontade de Deus e o propósito de Deus não é punição, e sim que nós venhamos, né, nos arrepender dos nossos maus caminhos, péssimas escolhas, nos libertar dos pecados, dos erros, dos caminhos errados. Então, estava ali lendo, né, diante do rei, o rei na sua casa de inverno, confortavelmente, vivendo uma vida próspera. Conforme lia, ele pegava, rasgava e jogava no braseiro. Terminava de ler mais um rolo, ele rasgava e jogava no braseiro. E aí? Isso custou o quê? Isso custou 70 anos de exílio, 70 anos de escravidão, 70 anos de humilhação. Não sei se vocês se lembram, deixa eu ver se eu tenho aqui, se vocês se lembram, nós estamos em Jeremias 20, depois eu concluo. Aí, vai para Salmo 126, 1. Depois que ignorou tudo, lá no Salmo 126, está dizendo assim, ó, diga comigo, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, lê lá, foi como um sonho, já não suportava mais, parecia que nunca mais isso ia acontecer. Salmo 137, 1, diga comigo,
junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos. Leia ali, por favor. Ai, que saudade de Sião. Ai, que saudade daquela época tão abençoada, tão próspera. Ai, que saudade. Só que foram avisados, não precisava ter passado por isso. Não precisava. Porque Deus falou. Ignorou. Amém, pessoal? Eu quero que você receba essa mensagem de uma forma... Desde o início, quando nós começamos essa leitura, a atenção que você dá, a seriedade que você trata a palavra, é o fruto que você vai colher. Não vai colher nada diferente. É colocado diante de nós a bênção e a maldição. Nós vamos escolher. Nós vamos escolher. Nós escolhemos o que vamos fazer. E após escolhermos, nós precisamos entender que somos responsáveis pelas nossas escolhas. E, volta ali o 25, por favor. Embora Eunatã, Delaias e Gemarias tivessem insistido, diga comigo, insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não quis ouvi-los. Foi falta de saber? Foi falta de ouvir? Sim ou não? Não, não foi falta. Não sabia o que não deveria fazer? Não sabia. Foi orientado? Foi. Teve gente que insistiu, não faça essa loucura. Tá bom. Em vez disso, o rei ordenou Jeramel, filho do rei Seraías, filho de Azriel, Selemias, filho de Abdel, que prendessem o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. Você vê que não, ainda queria prender os homens de Deus por falar a verdade, por transmitir o recado do Senhor, né? A direção do Senhor. Depois que o rei queimou o rolo que continha as palavras ditadas por Jeremias e redigidas por Baruque, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: pegue outro rolo e escreva nele todas as palavras que estavam no primeiro, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Então Jeremias pegou outro rolo e deu ao escriba Baruque, filho de Nerias, para que escrevesse nele, conforme Jeremias ditava, todas as palavras do livro de Jeoaquim, que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado, diga comigo, além de muitas outras semelhantes que lhe foram acrescentadas. O seguinte, ele jogou fora, não jogou? Escreve tudo novamente. E agora acrescenta outras. Não era uma coisa fácil, você vê que Deus insistindo, Deus persistindo e dando oportunidade. Não era uma coisa fácil de ser feito. Não era simples de se escrever, principalmente naquela época, né, que não era aquela... Não, era todo um trabalho difícil de ser feito e fez escrever novamente e acrescentando outras, mais palavras, dando oportunidade ao rei e toda a nação de ouvir e mudar tudo aquilo que precisava ser mudado. Vamos lá. Lucas 23, 12. Herodes e Pilatos, que até ali, diga comigo, eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Você prestou atenção que é a mesma coisa que a gente vê nos dias de hoje? Volta ali, por favor, o início da leitura. Herodes e Pilatos, diga comigo que até ali eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos.
Só para crucificar Jesus. Só para crucificar Jesus. É a mesma nojeira desgraceira que a gente vê hoje. Você vê que essas questões políticas é a mesma coisa. Você vê que muitas vezes são inimigos, mas quando tem interesse próprio, né, se une, fica tudo amigos para cometer a injustiça, para fazer o mal. Naquele dia tornaram-se amigos. Pode passar. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa, e a uma só voz eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade, diga comigo, e por assassinato. Você vê que Jesus não tinha cometido crime algum, e eu quero deixar isso claro para você. Quem estava gritando, solta o assassino, eram os cristãos da época, vamos colocar, os crentes da época. Por isso que a pessoa, ele precisa muito cuidado e buscar realmente o Espírito de Deus para a sua vida. Porque esses homens conheciam a letra, a lei, o Torá de capa a capa, esperavam o grande Salvador, o Messias deles. O Messias veio, curou, libertou, fez prodígios e maravilhas. Não viram, não tiveram discernimento algum, e ainda aqui, mandando matar, crucificar Cristo e soltar um assassino. Solta o assassino. Quem era inimigo se fez amigo. Quem era inimigo se fez amigo. A população induzida, por isso que a gente sempre faz a advertência, né? Cuidado, porque tem gente que acha que pensa com a cabeça, com a própria, eu penso com a minha cabeça. Mentira. Boa parte da população é tudo induzido. Pensa com a cabeça, não. Aqui tinha gente que nem sabia porque estava ali. Tinha um tumulto ali, estava todo mundo fazendo aquela, né, aquela mobilização para que Jesus fosse crucificado, ele estava lá no meio. Passa. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, diga comigo, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Eu gostaria que você estivesse entendendo realmente o que eu estou tentando transmitir a você, que eram pessoas tementes a Deus que estavam fazendo isso. Eram pessoas que diz que criam em Deus, que tinham nas suas mãos toda a palavra, mas não tinha discernimento, não tinha espírito algum. Eles estavam crucificando a Cristo, querendo a morte de Cristo, e que soltasse um assassino. É o que eles estavam pedindo. Por isso que pessoas podem dizer que são de Deus, temente a Deus, e são usadas pelo mal. Por isso a palavra livrai-nos do mal, ela deve ser tratada com muita seriedade, porque o mal é não só o mal que vem, porque é muito fácil a gente dizer livre-me do mal, com medo de armadilha, de coisas
Mas e das escolhas más? E de escolhas erradas? Que é o ponto que deveríamos tratar com muita seriedade. Senhor, não me deixe errar. Ou não me deixe cair em tentação, porque a oração no Pai Nosso, muitas vezes, ela é só decorada. Mas ela não é feita na sua profundidade, com a total lucidez. E é o que eu disse aqui. Nós precisamos nos tornarmos pessoas responsáveis, né? Totalmente responsáveis, sabendo que todos os dias nós temos ali a oportunidade de escolhas, e tudo que eu vou colher, tenho colhido e vou colher, é fruto das minhas escolhas. Não vai ser diferente. Por isso eu preciso realmente me aproximar cada vez mais de Deus para não errar. Receber o Espírito de Deus para não errar. Porque senão serão escolhas uma atrás da outra. Erradas, fora da direção. E loucuras que vai trazer suas consequências. Olha isso aqui, ó, passa, por favor. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles, mesmo sabendo que Jesus era inocente. Então tá bom, então vou fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão, por insurreição e assassinato, que é uma rebelião, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. E estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Ela teve um sonho e alertou o marido ainda, falou: não se envolva, que esse homem é inocente, não se envolva nisso. Mas os chefes dos sacerdotes, diga comigo, mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucificam. Todos. Se os sacerdotes e os líderes religiosos induziram, toda a população entrou. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica. Não quer saber que crime? Mata. Crucifica ele. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Diga comigo, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha que loucura. E caiu. Caiu sobre eles e sobre os filhos deles. Segue, por favor. Enquanto o levavam, agarraram Simão, Lucas 23, 26, agarraram Simão Cirene, que estava chegando do campo, e o colocaram à cruz, às costas, fazendo carregá-la até atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguiam, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse: diga comigo, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chore por vocês mesmas e por seus filhos. Você vê, Jesus disse àquelas mulheres que estavam chorando, disse: não chore, filhas de Jerusalém, não chore por mim, não. Chore por vocês. Comigo, está tudo certo. Mas vocês e os seus filhos
tem uma colheita pesada para fazer. E aí, passa por favor. Pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão, as montanhas caiam sobre nós e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, depois eu continuo aqui, deixa eu fazer só uma observação. Depois, mais tarde, mais uma invasão, uma destruição, devastação. A história diz que a mulher do sumo sacerdote, que vivia numa prosperidade muito grande, revirava lixos para encontrar comida em Jerusalém. Procurava mexer em lixos para encontrar comida, de tamanha a devastação que aconteceu. Qual é o tema principal da mensagem? É que Deus fala. Deus sempre nos orienta. E nós temos a liberdade de escolha. Você é quem vai escolher. O que eu quero mostrar é que cada vez que a gente olha, não me lembro se foi domingo passado que nós falamos dos sinais, né? Da volta de Cristo, né? Sim ou não? Foi domingo, né? Só de domingo para cá, quantos novos sinais violentíssimos? Quantos? Só de domingo para cá. Nós mal falamos no domingo, já somos surpreendidos por mais uma notícia. Terremoto na Indonésia, tsunami e vulcão em erupção. No mesmo lugar. Tragédias e mais tragédias. São sinais. O que está escrito tem se cumprido nas vírgulas. Nós precisamos tratar com muita seriedade o que nós temos ouvido. Nós temos a liberdade de escolha. A liberdade para escolher se vamos realmente obedecer, acatar aquilo que Deus tem falado conosco. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos. À sua direita, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, lembre-se dos 2 criminosos. Os 2 criminosos. Um estava crucificado e zombando, insultando Jesus. Crucificado. Sempre que eu falo desse criminoso, e a primeira vez que eu me atentei a isso, me causou um temor muito grande, porque eu descobri que há homens que é irreconciliável, que nem na hora da morte ele se arrepende. Não há mudança. Esse cara estava crucificado, ele estava morrendo, ele sabia que daqui a pouco ele estaria morto, mas ele encontrava força para insultar Jesus. Enquanto o outro se arrependeu, e ainda questionava, rapaz,
se nós estamos pregados aqui, é porque nós fizemos por merecer, mas o que ele fez? E ainda vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O Senhor disse a ele: hoje mesmo tu estarás comigo. Hoje mesmo, você vê, na última hora. Só que teve um ali com a mesma, diga comigo, a mesma oportunidade. A mesma oportunidade, a mesma oportunidade. Escolha. Um se arrependeu, o outro não. Um agarrou a última chance, o outro não. Escolha. Jesus disse-lhe: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando-lhe sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: eu lhe garanto, diga comigo em voz alta, hoje você estará comigo no paraíso. Que coisa gloriosa. Escolha certa, ainda na última hora. E o outro não mudou. Mesma coisa. Ali vai morrer daqui a pouco, mas ainda encontrando forças para continuar com a mesma incredulidade, rebeldia, insultando o Senhor. Fique em pé, por favor. Coloca Daniel 12, por favor. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Diga comigo: muitos serão purificados, alvejados e refinados. Diga comigo: mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Meu Deus. Muitos serão purificados, alvejados e refinados. Repita em voz alta mais uma vez comigo: mas os ímpios continuarão ímpios. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque eu quero te lembrar que Daniel e Apocalipse caminham juntos. São revelações para os últimos dias. Daniel e Apocalipse estão juntos, são as revelações dos últimos dias. E isso nos assusta,
Porque muitos serão purificados, alvejados e refinados. Mas os ímpios de coração continuarão ímpios. O malfeitor ímpio continuou ímpio. Teve aquele que agarrou a última oportunidade e se arrependeu. Tudo que nós temos ouvido, toda a leitura que eu fiz hoje, é mostrando que Deus sempre alertou, tentando evitar que acontecesse o pior. Mas sempre Israel ignorou. Ignorou, mas veio. A desgraça veio. Não pega a Bíblia não, pega um livro de história. Ou se não, pesquisa na internet. Aí você vai chegar à conclusão, porque às vezes as pessoas acreditam mais no que está aí, né, na internet do que na Bíblia. Então vai na internet e pesquisa a história de Israel e todas as suas devastações. Mas era a vontade de Deus? Não, Deus lutou de todas as formas para que não acontecesse. Trabalhou de todas as formas para que aquilo não acontecesse com eles. Para que eles fossem poupados, para que se voltasse, se arrependesse, fizesse aquilo que Deus estava mandando. O que nós precisamos ter cuidado é que nós temos, é colocado diante de nós a escolha. Você é quem vai escolher. Se você escolhe ouvir e se apegar, você pode ter certeza que as boas colheitas virão. Se você escolhe ouvir, mas ignorar, você não pode reclamar. Nós não podemos reclamar. Isso nós devemos trazer para nós, como, diga comigo, indivíduos, individualmente, tá? Cada um individualmente, e também devemos trazer para nós, como nação, coletivamente. Porque sempre que Deus falou, Deus fala com lideranças, transmite ao povo, mas muitas vezes não há mudança alguma. Não há arrependimento. Do jeito que estou, permaneço. Da maneira que estou, vou ficar. Eu sempre digo que da maneira que a gente está, a gente nunca fica. Ou a gente está andando, avançando, ou a gente está retrocedendo, nunca parado. Ou você está avançando, ou você está retrocedendo. Então, agora você julga você. E mais, né? Sempre que Deus fala, e também nós devemos tratar isso, né? Você vê que quando foi falado com o rei Joaquim, era tempos de extrema prosperidade, tempos maravilhosos. Estava lá na sua casa de inverno, desfrutando, né? E pegando a palavra e jogando no fogo. O Senhor falando e ele queimando, rasgando e jogando no braseiro. Rasgando e jogando no braseiro. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, o Senhor disse, escreva tudo novamente e acrescenta um pouco mais. Porque amanhã não vão poder falar que eu não falei, que eu não adverti. Escreveu tudo novamente, mas mudou? Não, só que as consequências estão aí. A gente vê. A gente conhece a história. Então, escolha. Escolha. Está sendo colocado diante de você a bênção e a maldição.
a vida e a morte, para nós e para os nossos filhos. As escolhas que nós fazemos hoje não só vai repercutir sobre nós, mas sobre os nossos filhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar profundamente à sua mente, ao seu coração. Nós não podemos, às vezes ouvimos a mensagem como um simples sermão, uma simples palavra de domingo. Não é não, querido. Pode ser um momento na minha vida de decisão. Deus me dando a escolha, a liberdade de escolha mais uma vez, de fazer as escolhas certas, de fazer o que Ele aprova, de escolher a bênção, de fazer até mesmo como o malfeitor, ainda que seja na última hora. Não, eu me arrependo. Nós temos a liberdade, o livre-arbítrio. Não podemos ignorar como indivíduos e nem coletivamente como nação. Que Deus tenha misericórdia de nós, nossos filhos. Muitas vezes Israel acreditou, pelo momento que estava vivendo, que nada ia mudar, que o tempo de paz, de prosperidade continuaria. E mudou por várias vezes, drasticamente, violentamente. Não basta só saber, tem que ter a influência do Espírito de Deus. Não basta só conhecer a palavra, o Espírito Santo de Deus tem que te guiar. Porque senão você vai agir na carne. Vai prevalecer as suas emoções, vai prevalecer as suas vontades. Você vê que Israel tinha a palavra nas mãos, mas não eram guiados pelo Espírito. Não conseguiram fazer as escolhas certas. Peça ao Espírito Santo que te guie, que te dirija, que te conduza.